A palavra então que é a campanha, né? É uma campanha, né, pastor? Toda primeira terça-feira Da família, né? Então vai ser a mensagem lá em Josué, capítulo 24, versículo 14. E eu já vou ler para a gente ter tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. Amém. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu quero ler novamente o versículo 14 e o versículo 15. Se alguém puder desligar esse ventilador, porque ele está fazendo barulho e eu não queria ter que gritar, não sei se vai, para todo mundo conseguir entender o que eu estou falando. Muito obrigada, ajuda muito. Muito obrigada. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém? Aqui Josué está trazendo o povo, ele está exortando o povo, ele está entregando esse povo nas mãos do Senhor, ele está ali agradecendo a Deus pelos feitos, pelas maravilhas, pelos sinais, por tudo aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse através do seu ministério, do seu chamado. Deus usou de forma extraordinária Josué, não só apenas Moisés, mas usou também Josué, que tinha o mesmo espírito que estava em Moisés. Ele tinha um espírito excelente, ele tinha o Espírito Santo. E Moisés foi ensinado pelo Espírito Santo através do ministério de Moisés. E aqui no finalzinho do livro ele vai dizer: joguem fora os vossos deuses, joguem fora os ídolos de vocês. Olha, hoje escolham quem vocês vão servir. Tomem a decisão de vocês hoje, mas independente da escolha de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E pode ser que algum de nós, olhando para esse texto, olhamos ao povo de Israel e de fato meneamos a cabeça com o povo de Israel. É verdade. O povo de Israel foi idólatra, o povo de Israel se contaminou no Egito, o povo de Israel tinha muitos deuses, é verdade, mas eu não sou idólatra. Que Deus eu vou jogar fora? Quais são os ídolos que eu vou descartar? Enganoso é o nosso coração, assim diz a palavra de Deus. Quem irá conhecer? Mas o Senhor é aquele que sonda o coração, a mente. Se isso fosse uma verdade apenas para Israel, não estaria escrito aqui para nós, gentios. Não estaria escrito para nós aqui essa mensagem para que a gente pudesse ler. O nosso coração, ele é enganoso. O primeiro mandamento diz: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Nós temos que amar em primeiro lugar ao nosso Deus. Aleluia. E tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus ou no lugar de Deus é idolatria. Você pode não estar vendo nenhuma estátua aqui à sua frente. Você pode não ter nenhum altar na sua casa para nenhum Deus de barro, de pedra, de pau, de vidro, ou seja lá qualquer tipo de estrutura que dá para ser montada e ser feito um ídolo. Mas nós levantamos ídolos em nossos corações todas as manhãs e todos os dias que nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar.
E aqui Josué está dizendo: joguem fora os deuses de vocês. Amém. Joguem fora a idolatria de vocês. Aquele povo sai do Egito e começa a peregrinar no deserto. Eu estava lendo esses dias o Antigo Testamento, vendo a peregrinação do povo, e eu fico toda vez, eles falam as mesmas coisas. Eles se irritam com Moisés, se irritam com Deus e falam assim: para que eu estou aqui? Por que você me fez andar esse deserto? Por que eu não morri lá no Egito? Todas as vezes eles se levantam com murmurações. Aí eu faço uma pergunta para você: você é cristão, você já leu a palavra? Lá no deserto, fora o bezerro de ouro que eles quiseram fundir, tinha alguma estátua? Tinha algum Deus que se adorasse, que se visse? Tinha algum ídolo que estava ali posto no meio deles? Não havia. Mas os ídolos ficaram no Egito, mas a idolatria permaneceu no coração deles. O coração daquele povo era um coração duro, era um coração obstinado. Por mais que os seus pés não voltassem ao Egito, o coração deles voltava ao Egito todas as vezes que Deus não fazia o que eles queriam que Deus fizesse. Para onde o seu coração vai quando Deus não faz o que você gostaria que Ele fizesse? O seu coração murmura, o seu coração volta, o seu coração começa a pensar: se eu fizesse do meu jeito, se eu fosse em tal lugar, mas se eu contasse com tal pessoa, a minha vida não seria assim. Ou o seu coração começa a se esfriar: eu não vou orar mais, não vou mais na consagração, eu não vou mais buscar ao Senhor. Eu quero te dizer que tudo aquilo que você deseja, até mesmo a sua vitória, se estiver acima em um lugar mais elevado que Deus, é idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. E o Senhor está nos convidando essa manhã: joguem fora os deuses, joguem fora os ídolos. Parem de amar mais as coisas deste mundo do que a minha palavra, do que a minha presença. Eu quero fazer uma pergunta a mim, uma pergunta a você nessa manhã: por que você está aqui? Não responda. Por que você veio a este lugar? Você veio ouvir a voz do Espírito Santo te direcionar e dizer o que você tem que fazer? Ou você veio colocar os seus pertences aqui no altar para que Ele faça o que você quer que Ele faça? Qual foi a inclinação dessa manhã quando você despertou e quando você acordou? Será que Deus Ele é uma pessoa mais importante da sua vida? Ou Ele é simplesmente, para algumas pessoas, elas acham que Deus é o seu fantoche, a sua marionete? Deus não é manipulado por ninguém. Ele não foi manipulado por aquele povo de coração dobre que estava no deserto. Muito pelo contrário, aquele povo deixou de experimentar as maravilhas de Deus porque era um povo rebelde. Todas as vezes que nós nos rebelamos contra o Senhor e fazemos aquilo que é contrário à sua palavra, somos nós que perdemos. Deus não perde nada, porque Ele é Deus em todo o tempo. Aleluia. Ele continua sendo adorado, ainda que você não o adore com o seu coração, com a sua mente, ainda que você não ofereça um culto racional a Ele. Aonde Ele está assentado tem querubins, serafins, existem anciãos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E toda a terra está cheia da sua Glória a Deus. Mesmo que você não o adore, Ele continua sendo adorado. Você não tem que adorar a Deus quando a sua situação muda. O seu coração tem que adorar a Deus porque você é salvo. Porque Ele te tirou das trevas e te transportou para o reino do seu amor. Porque hoje você é filho, você não é mais bastardo. Porque Cristo naquela cruz te salvou e perdoou todos os seus pecados. E isso tem que ser o suficiente para mim, tem que ser o suficiente para você. Mas irmã, hoje é a primeira terça-feira onde a minha família vai servir ao Senhor, porque eu vou colocar aqui no altar. Joguem os ídolos fora. Quando nós jogamos os ídolos fora, a nossa família é restaurada. Aleluia. Quando nós jogamos a idolatria fora, os deuses falsos, o amor a essa
está entronizado em nosso lar e de fato nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém. O problema é que muitos de nós venhamos a essa terça-feira maravilhosa que Deus pode fazer os milagres, mas entramos com uma consciência que não é a consciência que Ele gostaria que nós tivéssemos. Entramos com a consciência apenas que eu e minha casa sirvam ao Senhor. Será que a sua família é o seu ídolo? Não, irmã, isso não é de Deus. A Deus acima de tudo, a sua família depois. Quando meu marido se converter, eu começo a orar. Quando meu filho sair das drogas, eu e a minha casa começaremos a servir ao Senhor. Não, sirva ao Senhor hoje, independente da sua situação. Quando a porta de emprego se abrir, eu vou ter arroz, feijão, ovo, linguiça, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aonde está o seu coração? A adoração é algo incondicional. Não tem que estar condicionado a Deus fazer ou Deus não fazer. Eu vou servir ao Senhor, independente do que Ele faça, independente do que Ele não faça, porque tudo aquilo que eu preciso, Ele já fez na cruz do Calvário. Nós precisamos de uma mentalidade diferente. Nós precisamos de uma mentalidade santa. Nós precisamos de uma mente transformada pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas do deserto, aquelas pessoas que saíram do Egito, elas tinham mente de escravos. Por isso ficaram no deserto murmurando e reclamando. Os desertos não são para murmuração. Os desertos são para aperfeiçoamento do meu e do seu caráter. Deus não coloca ninguém no deserto porque Ele odeia. Ele coloca no deserto para que a gente possa ser desintoxicado das idolatrias. Aquele povo tinha que passar por uma desintoxicação, mas eles não entenderam isso. Eu quero uma cebola, eu quero alho, eu quero os pepinos do Egito. Mentira! Eles eram escravos. E quando Deus veio com a sua mão forte, é porque eles não suportavam mais. O clamor deles tinha subido ao Senhor. Deus cumpre a promessa, resgata o seu povo do Egito. E o seu povo não reconhece a sua glória e murmura. Que nós possamos reconhecer em primeiro lugar o que Cristo já fez por nós. Essa vida sim, ela é um deserto. E nós estamos a caminho da Canaã celestial, a Nova Jerusalém, não se esqueça disso. Terra que mana leite e mel, lugar que não vai ter mais dor, sofrimento, lágrimas. Mas enquanto você estiver nesse deserto da vida, você vai chorar sim. Porque o Senhor Jesus vai nos dizer, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. São essas palavras que vão animar a Josué. Quando Josué perde Moisés, ele está em luto. Mas é tempo de Josué assumir o controle, a liderança. O Senhor aparece mais uma vez, Josué, e diz, olha, meu servo Josué é morto, mas pega esse povo, atravessa esse Jordão, tenha ânimo. Não tu mandei eu? Esforça-te, tente com ânimo. Olha, Josué, não é que não vão ter mais cananeus, amorreus, fariseus, jebuseus e todos os seus. Não é que não vão ter mais inimigos, mas eu serei contigo todos os dias. Tão somente esforça-te, tente bom ânimo. Deus está nos mandando jogar os ídolos fora e nos esforçarmos, termos ânimo. Josué era um homem de Deus, não só para sua família, mas para toda aquela comunidade israelita. Nós temos que ser essa referência que nós queremos que a nossa família tenha.
Você quer que a sua família se converta, mas qual é a referência que você tem sido na sua casa? Josué tinha autoridade na sua fala porque ele não tinha ídolos escondidos. Nós estamos cheios de idolatria, cheios de ídolos escondidos e falando para os nossos filhos: se arrepende, se converte. Olha, se o Senhor te pega. Mas você não tem temor do Senhor. Teu coração está apartado de Deus. Nós somos muito bons em, às vezes, dizer que a ira do Senhor logo virá. Deus vai te castigar. Daqui a pouco vai vir o anjo do conserto. Mas e como é que está o seu coração? A primeira casa não é a sua casa física que você mora. A primeira casa é onde Deus habita. É o seu, é o meu coração. Essa é uma manhã de consagração. É manhã de se limpar, de se lavar. Como é que está o nosso culto ao Senhor? O seu culto não é apenas aqui. Aqui você vem trazer o seu sacrifício, a sua oferta. Mas o seu culto deve ser todos os dias. Quando você abre a sua boca. Mães, pais, não esperem a pastora, os pastores colocar as mãos e abençoar os seus filhos. Abençoe você, o seu filho, com a sua mão. Você tem autoridade. Aleluia, Deus. Você é uma autoridade. A primeira autoridade que Deus constitui é o pai e a mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus anos sejam prolongados. Ou seja, Deus nem interfere. Se você não está honrando, como é que os seus anos serão prolongados? Mas se você honrar, seus anos serão prolongados. E aí uma mãe ou um pai pode dizer: mas o meu filho não me obedece, o meu filho não me honra. Qual é o tipo de autoridade que ele está aprendendo dentro de casa? Você está exercendo a sua autoridade de pai, de mãe, ensinando o seu filho. O que diz Eclesiastes, que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para tudo, a Bíblia diz isso. Mas nós criamos filhos rebeldes que não respeitam o tempo, não respeitam a hora de nada. Meu filho, sente aqui, vamos ouvir a palavra. Não é tempo de jogar jogo, não é hora de assistir, não é hora de ficar no celular. É hora de cultuar ao Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Os pastores estão no altar, o ministro ministra, e muitas vezes é complicado para nós que ministramos, porque estamos vendo crianças no telefone e ouvindo o que elas estão ouvindo, e sem contar com desrespeito à presença de Deus. Não, minha irmã, mas eu não coloco o tablet para o meu filho. Mas você senta, você continua falando no WhatsApp, enquanto o homem e a mulher de Deus prega a palavra, enquanto há adoração, você continua mandando mensagens no seu telefone. Nós fazemos isso. Aí o seu filho está vendo. Aí eu não posso jogar, mas ele pode mexer no WhatsApp. Eu sou sua mãe, eu posso. Você tem que ensinar o seu filho que há um tempo para todas as coisas. E tem que ser com a sua atitude. Eu vou falar tudo o que o meu Espírito me diz dizer. E aí você depois vai chorar. Por que meu filho não me respeita? Por que meu filho não se sujeita à minha autoridade? Talvez porque haja idolatria no seu coração. E nós vamos agir conforme ao Deus que nós adoramos. Se você adora a Deus e você reverencia essa presença, eu tenho certeza que você vai entrar com um espírito humilde e quebrantado. Você vai entrar e cultuar ao Senhor, e nada mais vai ser mais importante. Nem o seu trabalho, nem a sua casa, nem colega, ninguém. Deus é mais importante. Quando eu sair daqui, eu vou falar com quem eu tenho que falar no meu celular. Em primeiro lugar é o meu Senhor. As demais coisas, elas vêm depois. Eu quero te perguntar, de fato, você jogou fora todos os deuses ou tem deuses escondidos debaixo da sua roupa? Nós escondemos idolatria, colocamos um vestido comprido. As mulheres, geralmente é assim as doutrinas, o nosso cabelo cresce, a gente não usa nada e a vaidade não está conosco, mas o nosso coração está cheio de idolatria. O que vai me salvar não vão ser essas roupas, porque quando Cristo me salvou eu nem usava isso, eu usava
Mas é claro que a santidade que é em nós vai refletir também no exterior. Isso é um conjunto. Mas tem muita gente colocando para fora aquilo que nem foi limpo e liberto e tratado por dentro. O Senhor quer um coração quebrantado e contrito. Nós precisamos oferecer ao Senhor um culto de verdade. Os nossos filhos, nossos pais, a nossa família, nós queremos que ela seja salva, mas nós temos que nos ataviar, nós temos que nos consertar, nós precisamos nos converter ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho que transforma. Você quer a sua família transformada? Eu sei que a maioria que está aqui, a maioria não está com seu marido, não está com a sua esposa, porque pode ser que eles não sejam convertidos, não está às vezes com seus filhos, a família está, infelizmente, dividida. Uns servem e outros não servem. Mas eu quero te dizer, a conversão começa com você que está ouvindo essa mensagem. Que nós possamos tirar os comichões dos nossos ouvidos e deixarmos o Espírito Santo nos convencer do pecado, justiça e juízo. Como assim? Esse povo atravessou o Jordão, chegou em Canaã, passou por várias guerras e várias lutas, mas no final do livro, Josué vai escrever: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que no final do livro ele manda que saia a idolatria? Vou tentar escrever entre linhas. Por que depois de 40, 50, 60 anos de convertidos, ainda eles estão com deuses estranhos em suas casas? Esse povo era o povo escolhido. Esse povo era o povo que tinha ganhado muitas guerras, muitas batalhas, tinha visto a glória de Deus de forma que nós não vimos e talvez nem vamos ver. Por que ainda havia idolatria no meio desse povo? Por que nós nos convertemos há 20 anos, 10 anos, 9 anos, 5 anos e ainda há idolatria em nosso coração? E nós escondemos e não deixamos o Senhor tirar os ídolos. Quem vai tirar o ídolo não vai ser Deus, quem vai tirar o ídolo é você. O problema é que tudo aquilo que nos confronta, nos acomodamos e nós não fazemos. Se Deus não tirar, eu não tiro. Se Deus não tirar, examine-se, pois, o homem no seu coração. Nós precisamos voltar a examinar o nosso coração. A igreja faz muito barulho, a igreja tem muito ritual, a igreja tem muita coisa, mas esquece de ficar em silêncio e a sós com Deus e examinar o que tem no mais profundo do coração. Nós ouvimos o barulho da bateria, da guitarra, nós ouvimos os ministros cantarem, as irmãs marcharem no poder, todo mundo entrar no mistério. Estamos muito acostumados com esse fogo, com esse barulho. E não queremos ficar a sós com Deus em silêncio, examinando o nosso coração. O que tem no meu coração que eu preciso tirar para que o Senhor opere na minha família, na minha casa? O que tem no meu coração que incomoda o Espírito Santo? O que tem na minha vida que Deus não agiu ainda no meu casamento? O que existe em mim que o Senhor não agiu ainda na vida dos meus filhos? O que tenho eu que mudar? É fácil você dizer para uma pessoa perdida nas drogas que ela tem que mudar. É óbvio. Até quem não serve a Deus vê que essa pessoa tem que mudar porque é prejudicial a ela. É mais fácil você apontar quem está mais chafurdado na lama do que você. Os nossos sentimentos, eles têm que estar conectados com Deus. O nosso coração, ele precisa bater no ritmo do céu. Nós precisamos nos arrepender dia após dia. Quando eu olho para alguém e eu julgo essa pessoa no meu coração. Quando eu olho para alguém e eu a considero uma pessoa inferior a mim com os meus olhos. Isso não vem do Espírito Santo. Isso é idolatria, isso é vaidade, isso vai passar. Vamos jogar fora os ídolos. Vamos jogar fora o prazer da carne. Nós passamos 10 horas esperando o telefone ou diante de uma televisão, mas não conseguimos ficar 10 minutos de joelho falando com Deus. Nosso
mas a carne está muito eufórica. Nós colocamos isso aqui em cima. Não é no espírito. Muitas vezes é na carne. Confiamos na autoridade que está sobre quem ora. Na unção que vemos, já vendo o outro. Mas nós não ousamos em confiar na autoridade que o Senhor nos deu. Porque nós não manifestamos os sinais de autoridade de Deus na nossa vida. Os sinais seguirão os que creem. Quais são os sinais que a sua vida tem manifestado da glória de Deus? Aleluia. Quais são os sinais que a minha vida manifesta, que a glória de Deus habita em mim? Porque onde a arca da aliança está, aí existem sinais, milagres e manifestações. Aonde Deus está, existe autoridade. Demônios não podem ficar. Se existe autoridade sobre a sua vida, arregaça as suas mangas, porque o diabo não pode ficar na sua casa. O diabo não pode dormir na sua cama, do seu lado, com o seu marido, com a sua esposa. O diabo não pode dormir com os seus filhos e acordar todos os dias. Qual é a autoridade que nós estamos exercendo? Pode ser que a falta dessa autoridade tenha a ver com a idolatria que está em nossos corações. Então o Espírito Santo está nos convidando. Faça uma faxina. Hoje é consagração. Limpem as suas vestes. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Jesus está voltando. Não, irmã, eu estou cansado demais para ir para a consagração. Eu trabalho o dia inteiro. Eu estou cansada demais. Eu faço comida, eu limpo casa. Eu não tenho tempo para ficar orando. É por isso que a sua vida não muda. É por isso que a sua vida está como está. Essa palavra, ela confronta o nosso coração e não queremos ouvi-la. E é por isso que a nossa casa continua rebelde. O Senhor vai falar com o seu profeta e vai dizer: olha só, eu não te envio a um povo de estranha fala. Eu te envio a um povo que entende o que você diz, mas que não obedece. Casa rebelde. Nós precisamos consertar o nosso altar. Nós precisamos consertar a nossa vida. Irmã, hoje é o culto que eu quero vitória. E é para que a vitória venha que você vai consertar o seu altar. Aleluia, Deus. Tem vitórias que não estão chegando em nossas vidas porque o nosso altar está contaminado. Você prefere ouvir a repreensão do Espírito Santo aqui na terra enquanto você pode se arrepender? Ou você prefere ouvir a repreensão dele quando ele te disser: eu não te conheço, aparta-te de mim, maldito. Nós não gostamos dessa mensagem que não mexe com o nosso emocional para a gente cantar, pular, dançar. A gente não gosta dessa palavra. A gente quer uma palavra que nos sacuda, que faça a gente pular, para mexer com a nossa emoção. Deus não quer ninguém emocionado. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer verdade em você. Deus quer verdade em mim. Os mentirosos serão lançados no lago de enxofre, de fogo. Não estarão com o Senhor, mas nós queremos andar em ruas de ouro. Nós temos que ter verdade em nós. É verdade. O Evangelho não é para todos. Deveria ser. O Evangelho é para poucos. São poucos os que vão renunciar à sua carne. Poucos os que gostam muito de fornicar, adulterar, mentir, ver pornografia. Poucos vão dizer para essa carne que gosta de pecado: olha, você gosta muito de uma pornografia, mas você não vai ver não, porque agora você vira o Senhor. Vamos tirar os deuses escondidos. Ninguém vê pornografia na igreja. É lá no quarto que ninguém está vendo. Os deuses ocultos que agradam a sua carne. E é por isso que a sua família não prospera, não sai da droga, não sai da prostituição. Porque os deuses estão operando no seu quarto, na sua casa. É verdade. É por isso que casamentos estão se esfriando. Porque os homens cobiçam uma mulher que não é a mulher deles. A prostituição está instaurada em nossos corações.
aqui. Mas Ele nos conhece, Ele nos sonda. Ele sabe o que tem que sair de nós. Ele não fala isso para envergonhar ninguém. Ele fala isso porque Ele nos quer, Ele nos ama. E Ele nos quer em santidade. Eu te faço uma pergunta, responda para você, nem balance a cabeça. Por acaso você se casaria sabendo que essa pessoa seria infiel a você 24 horas por dia? Não desejaria o seu corpo? Não te trataria como uma princesa ou não te honraria homem? Você se casaria com alguém assim? Eu tenho certeza que não. Eu não me casaria. Mas por que nós achamos que Jesus tem que casar conosco? Com a roupa toda suja, cheio de idolatria, todos os dias nos prostrando diante de um Deus que não é Ele. Porque achamos que quando a trombeta tocar, eu estou pronta de noiva e eu irei me casar com Ele, me prostituindo todos os dias, usando esse corpo, essa mente, esse espírito e essa alma para adorar a outros deuses. O evangelho é muito mais sério do que a gente leva. Por que você acha, uma pergunta para os cristãos, que Jesus foi morto naquela cruz? Porque Ele merecia? Ele foi morto pelas nossas idolatrias, pelos nossos pecados, todos que nós praticamos. Ele foi chamado na cruz de fornicador, adúltero, mentiroso, pedófilo. Ele foi chamado de toda classe de pecado abominável que existe. Toda classe. Para que nós pudéssemos ser salvos através do seu sacrifício e do seu sangue. Aleluia, sim. Ele foi moído por causa dos meus pecados, das minhas fornicações, dos meus adultérios, das noites que passamos bebendo, enchendo a cara, nos prostituindo. Ele foi morto por algo que Ele não praticou, mas eu e você praticamos. Mas Ele venceu. E se Ele venceu naquela cruz, se os demônios se sujeitam ao nome dEle, nós temos um Deus que se compadece de nós. E se nós clamarmos a Ele e pedimos: Jesus, me liberta, me limpa. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Amém, Senhor. Existe um sangue que te lava, meu irmão. Mas ao invés de ir até o sangue, nós vamos para os ídolos. Ah, a mulher brigou comigo, não quer se deitar comigo, eu vou lá com não sei quem. Eu vou abrir o telefone porque agora é home office. Você pega o telefone, Instagram, de graça. Estão lá com roupa curta, o peito à mostra, tudo nu. Ao invés de irmos orar ao Espírito Santo, Senhor, entra no meu casamento. Eu não aguento mais dormir com uma pessoa fria dessa. Eu não aguento mais, eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, Senhor. O meu amor pela minha mulher, o meu amor pelo meu marido está se esfriando. Deus vem com fogo nesse coração, porque adultério é pecado e eu não quero pecar contra Ti, Senhor. Eu não quero me deitar com outra mulher no meu coração, ó Pai, porque às vezes não temos coragem de fazer com a carne, mas o nosso coração faz várias vezes. As pessoas nos fazem mal e começamos a guardar mágoa, ressentimento em nossos corações. O seu Deus é a amargura. E você corre para a amargura todos os dias. E você bebe um copo de água amarga. Sabe como? Mas essa pessoa, eu não perdoo não. Eu não perdoo não porque eu me lembro que foi difícil para mim. Ela veio e fez assim, fez assado. Na minha casa não entra. E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O seu Deus é a amargura, libera perdão. Existe um Deus maior que a amargura. E Ele tem que reinar no seu coração. Vamos parar de beber o cálice da ira, do ódio, o cálice do pecado, e vamos nos encher do Espírito Santo. Esse cálice de amargura que você bebe, transforma em água doce, transforma em águas vivas, em palavra. Deixa Deus entrar e transformar o seu interior. Da mesma forma que Ele transformou a água em vinho, Ele quer tirar essa amargura e transformar em alegria. Deus é um Deus de paz, mas nós estamos mais perturbados do que quem está lá fora. Porque estamos na casa de Deus.
Estamos ansiosos, depressivos, temos insônia, tomamos tarja preta. Que Deus de poder é esse que nós servimos que não nos liberta? Onde está o nosso coração? Se nós formos ler as maldições que estão lá em Deuteronômio, vai falar que algumas bênçãos irão nos seguir se nós servirmos ao Senhor. Existem mais maldições em não servir e obedecer a Deus do que bênçãos quando nós o obedecemos. Estamos carregados de maldição porque estamos cheios de rebeldia e desobediência com o Espírito Santo de Deus. Pastora, coloca a mão na minha cabeça aqui para que essa maldição venha a ser quebrada. Não! Tire os deuses, os ídolos, joguem-os fora e você e a sua casa sirvam ao Senhor. Aleluia! Que não venhamos entrar por essas portas esperando uma profecia. A maior profecia é a palavra de Deus. Aleluia. A profecia é bênção quando vem do Espírito Santo. Mas se você estiver com seu coração aberto só para ouvir profecias, meu irmão, você vai ouvir todo tipo de profecia até que não vem do Espírito Santo. E você não vai estar pronto para aquilo que você vai ouvir. Mas se você ouvir a voz de Deus através da palavra, meditando de dia e de noite, quando vier uma profecia ao seu encontro, você vai ter certeza que é o Espírito Santo falando com você. Você vai ter certeza quando não é o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos ter entendimento, discernimento das coisas. Tudo isso o Senhor fala para nós, irmãos, para que a nossa casa seja abençoada, os seus filhos sejam abençoados. Sabia que uma prática que você não abandona? Pense no seu filho. Você que tem um problema com jogos, problema com pornografia, com fornicação, com prostituição, com adultério, o seu filho vai herdar uma maldição de você. E ele vai ir em níveis mais profundos de maldição até que você não foi. Se não é por você, faça pela sua semente, faça pelos seus filhos. Faça pelo seu filho. Ou você quer, porque hoje olhamos a criança e achamos que nada no mundo espiritual está acontecendo, mas o inimigo quer nos prender em cativeiros terríveis. E o inimigo, ele é um espírito. Uma hora o pai e a mãe morrem, mas a semente continua na terra, e a semente vai continuar sendo maldita se você não for o bendito do Senhor. Se levante como um homem e uma mulher de Deus, em primeiro lugar para o Senhor, e depois para que o seu filho e a sua filha não fiquem colhendo maldição do seu mau comportamento. Quando lá no Novo Testamento o Senhor vai falar a Timóteo acerca de levantarem os ministros, o que ele fala? Que sejam maridos de uma só mulher, que não sejam espancadores, que não venham ser beberrões, que não sejam pessoas de mau testemunho, de má índole. Ou seja, Timóteo, Tito, pastores, antes de levantarem ministros, primeiro dá uma olhadinha na casa deles. Primeiro vai ver se a disciplina está reinando no lar. Primeiro vai ver se eles têm autoridade sobre seus filhos, para que eles venham governar sobre a casa de Deus. Nós precisamos nos levantar com autoridade na nossa casa em primeiro lugar. Seu primeiro ministério é a minha família, é a minha casa. Eu amo o Senhor e eu adoro o Senhor. E porque eu adoro, a minha geração também vai adorar o Senhor. Os meus filhos olham para a mamãe que serve ao Senhor, que tem temor de Deus. E eles vão ter temor no coração porque eles estão aprendendo na sua casa. Seu filho não vai aprender a servir a Deus aqui. Ele vai aprender a servir a Deus na sua casa. Nós não queremos ter responsabilidade, queremos jogar na cola do pastor, no colo da pastora, colocar a criança na escola dominical e o irmãozinho que se vire com nossos filhos. Não, o seu filho é a extensão da sua casa. Pediram o anjo do concerto, o concerto chegou na sua vida. Aleluia! Precisamos voltar a ter temor de Deus. Precisamos voltar a servir ao Senhor com verdade. Parar de hipocrisia. Ele está falando aqui, olha,
Sirvam ao Senhor com sinceridade. Porque se for para não servir a Deus, volta lá para o Egito. Se for para não servir a Deus, além de atrapalhar quem está indo para a presença, fica lá. Quando Caleb e Josué vieram de espiar a terra, eles não contaminaram, eles estavam com seu espírito pronto, mas os 10 que estavam com ele contaminaram uns aos outros e contaminaram os demais. O seu pecado, a sua murmuração contamina quem está perto. Seja santo, porque o Senhor é santo. Estamos temendo um monte de coisa. Não ter dinheiro, não ter trabalho, não ter filho, não ter marido. Mas não tememos o arrebatamento. E esse é o tempo que o Senhor está lavando a sua igreja, jogando fogo do Espírito Santo para voltar a ter reverência. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a nos arrepender. Nós precisamos adorar ao Deus que é santo e digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nossas orações serão ouvidas a partir do momento que as impiedades saírem. Meus ouvidos não estão agravados, minhas mãos não estão escolhidas, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vocês e Deus. Estamos separados de Deus porque nós criamos um muro de pecado, de impiedade e não conseguimos chegar até Ele. Vamos tirar os ídolos, vamos tirar nossas vestes, rasgar o nosso coração, não apenas a vestimenta. Ou seja, não é só trocar de roupa, colocar roupa de crente, não é só falar glória a Deus, misericórdia. Não, é ter toda uma vida de separação para o Senhor, é ter uma vida diferenciada. Irmã, eu não fui chamado para pregar, você foi chamado sim. Saber que o seu vizinho, a sua vizinha, as pessoas que estão à sua volta vão olhar para os seus filhos e vão admirar a criação que você dá aos seus filhos. E eles vão sentir vontade e desejo ou de vir à casa do Senhor ou de não vir. Ah, ela vai na igreja, o filho é todo rebelde, meu filho também é rebelde, então por que eu vou para a igreja? Por isso Josué vai dizer, fiz a minha parte. Eu não sei se vocês estão aqui pregando, mas estou falando com vocês, tirem tudo de vocês. Mas se você não quer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O dever dos pastores, dos ministros, é pregar, é exortar, é corrigir a congregação. Mas se vocês não querem, ele e a casa deles irão servir ao Senhor. Tem coisa, irmãos, que é a nossa responsabilidade. Tem coisas que é coisa para Deus. Tem coisa que é sua responsabilidade. Nossa, eu fui na terça-feira lá, mas olha só, eu não senti nada. Não teve uma irmã que falou o que vai acontecer com meu filho. Não teve visão nenhuma. O poder não está lá de Deus. Sabe onde é que está o poder de Deus? Os sinais seguirão os que creem. O poder de Deus está na sua casa. Porque se você crê em Cristo, os sinais vão seguir você. Para de esperar sinal no templo. Espera sinal na sua casa. Espera ver sinal no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua prosperidade, onde você vê que nunca lhe falta. Tinha prosperidade no deserto. O Senhor disse para eles: vocês peregrinaram, não acabou o chinelo, não acabou a roupa. Eu caminhei com vocês. Não é sobre usar roupa nova todo dia, é sobre você ser mantido pela presença. Aleluia. É sobre não faltar até esses 2 pares de roupa que você tem, esse sapato que você tem. Deus está te sustentando e quando acabar vai vir outro. Isso é prosperidade. Quando nós jogamos fora a idolatria, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Para de olhar para a cara de um e para a cara de outro e achar que Deus ama mais ele ou mais ela, porque a casa deles é mais bonita, porque não sei o que é melhor do que o seu. Pode ser que essa pessoa que você admira, ela tem mais temor e reverência à presença do que você. E é por isso que essa pessoa é tão abençoada. Lembra que Caim matou Abel porque um tinha mais reverência no coração do que o outro? Não mate o seu irmão porque se reverencia mais a presença. Curve-se você, aprenda com a dedicação do outro e seja também um adorador que adora em espírito e em verdade. Aleluia. Irmã, você pregou toda a série a pregação
alegria do Senhor é minha força. Sabe quando vai vir a alegria? Quando vai te deixar a solidão, a amargura, a tristeza, a ansiedade, a depressão. Quando você vai parar, Deus vai te curar dos seus remédios controlados. Quando você for mais grato. Quando você for mais agradecido. Quando você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. O seu coração começa a ser limpo. A sua mente começa a ser esvaziada de murmurações. E você só vai dizer que darei ao Senhor todos os benefícios que me tem feito. Eu só posso lhe dar graça. Xalamanai, decanto e xalamanai. Independente, irmão, comece a dar graça. Xalamanai, decanto e remanai. Independente da situação, adore ao Senhor, glorifique a Ele, porque Ele te deu vida. Ramanaço e decanta, ramanai. Irmão, eu só vou glorificar, eu só vou marchar quando o mar se abrir. Vai marchando, porque na caminhada o mar se abre e você vai cantar no outro lado. Você e a sua casa vão te servir ao Senhor. Aleluia, Ramanas, me decantai. Teu filho não vai ficar perdido, não. A tua esposa também não, teu marido também não. Mas se conserta, coloca a tua vida no altar e deixa o fogo queimar. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Ramanaço e decanta, ramanai. Espírito Santo, ouve o nosso clamor. Nós nos arrependemos de tirar o Senhor do centro de nossas vidas. Nos perdoa, Espírito Santo, porque não oramos mais, nós não louvamos mais, nós não ministramos ao Senhor em primeiro lugar. Perdoa-nos, Espírito Santo. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai, cada família aqui representada. Ajude, Pai, os teus filhos. Ajude, Pai, os teus servos. Ajuda a tua igreja, Senhor, a colocar os ídolos para fora e te adorar e te servir e bendizer o teu santo nome, Pai. Nós queremos as bênçãos, Senhor, não queremos as maldições, mas nos ajude, Senhor, a nos consertarmos primeiro contigo. Como vamos pedir bênçãos ao Senhor, Pai? Com o coração todo sujo, todo cheio, Pai, de mágoa, todo cheio de ódio, ira, Pai, com o coração cheio de abominação. Espírito Santo, nos ajude a abrir mão da verdade. Abre mão, Pai, não da tua verdade, mas da nossa verdade. A verdade corrompida que nós carregamos, que faz, Senhor, a gente brigar com as pessoas que amamos. Nos ajuda, Espírito Santo, a consertar o altar. A obra é tua, o altar é teu. A noiva do Senhor também. O Senhor vai arrebatar uma noiva limpa, uma noiva pura. Não vai ser uma noiva contaminada com o pecado. Nos ajude, Senhor, a chegarmos nesse nível de entendimento e maturidade, de lavarmos nossa veste, Senhor, do pecado, da contaminação deste mundo. Que não venhamos, Espírito Santo, nos corromper e nos contaminar, para primeiro te adorar e depois ver a nossa casa sendo salva, liberta e transformada pelo poder do teu Espírito que habita em nós. Eu abençoo os filhos, Pai, dos teus filhos. Eu abençoo o lar deles. Eu abençoo a mente deles e a vida deles. E eu repreendo, Pai, todo o espírito que impede os teus filhos, Pai, de se consertarem, de se consagrarem. Todo comichão nos ouvidos, Pai, que impede a palavra de penetrar e trazer libertação. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Coloco a tua igreja nas suas mãos e eu peço que a tua palavra faz aquilo que ela precisa fazer, porque ela foi liberada com um propósito e eu creio que será cumprido. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.